E nós hoje estamos finalizando a nossa série de mensagens Princípios. Nós estudamos nos últimos 6 domingos, contando com este domingo também, os princípios fundamentais através dos quais os batistas têm sido reconhecidos ao longo de sua história. Nós já passamos por 5 dos princípios, esses princípios estão todos expressos num documento oficial da nossa igreja, a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Estamos à luz do estudo destes princípios, pensando um pouco na nossa identidade, o que é ser cristão e o que é ser cristão batista, o que é abraçar a fé cristã a partir da ótica, da visão, do lugar dos batistas. Então, a gente, por isso, tem falado sobre esses princípios, os princípios fundamentais, através dos quais temos sido reconhecidos. E hoje chegamos ao último princípio, que é o princípio da autenticidade e da apostolicidade da igreja, e a gente já vai explicar o que isso significa e quais são as implicações desse princípio para nós. Por isso, queremos convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos 2, 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Se puder aumentar um pouquinho a iluminação aqui para a gente, eu agradeço. Só por conta da leitura aqui para mim. É um pouquinho escuro para a gente ler. Não dá para ler, como está bem escuro aqui. Ou eu estou ficando velho, irmãos. É possível que seja a segunda possibilidade. Agora consegui. Obrigado, queridos. Agora eu estou vendo, meus olhos veem, olha só. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque nós estamos vivos, apesar de todo o cenário que se configura no nosso país. E eu peço, Deus amado, que a Tua vida esteja conosco, Deus, e que haja saúde na nossa família e na nossa casa. Abençoe essa mensagem, Senhor. Abençoe esse tema. Abençoe, Senhor Deus amado, esse momento de adoração. Abençoe, Deus amado, esse tempo onde vamos ouvir da mensagem do Senhor, a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você já recebeu um legado? Legado tem a ver com uma missão. Legado tem a ver com princípios e valores fundamentais que são transmitidos de uma geração para outra geração, de uma pessoa para outra pessoa, de uma determinada sociedade para os seus habitantes. O legado tem a ver com algo de muito precioso que a gente recebe daqueles que nos antecederam e aquilo que a gente leva adiante. Eu já contei algumas vezes aqui na igreja que o meu avô era uma figura muito importante na minha família. Meu avô, pai de minha mãe, meu avô Hilton Simonetti. E o vovô era uma figura extremamente significativa na nossa família por N razões. Primeiro, que meu avô era extremamente amoroso, generoso, era daquelas pessoas que se você olhasse e falasse, nossa, seu Hilton, que camisa bonita, ele tirava a camisa e te dava. Era extremamente bem-humorado, contador de causos, né? Encontrar com meu avô era ser convidado para sentar na mesa com ele e ouvir horas e horas e horas de causos, e causos engraçados, porque meu avô era muito engraçado, muito bem-humorado, e tudo que ele contava, ele fazia com muito bom humor. E meu avô veio a falecer, lamentavelmente, 18 anos atrás, meu avô faleceu. E quando a gente perde meu avô, essa figura tão importante para nós, fica aquele vazio, sabe, na família, é como se de repente tivessem tirado uma parte importantíssima daquilo que nós como família éramos, mas a gente recebe
dele, né, esse legado de dar continuidade a esses valores tão fundamentais que ele exercia na vida dele, que foram importantes para a nossa própria constituição como família e para que a gente pudesse dar seguimento, ir adiante. Então hoje, quando eu me vejo contando causos, e eu gosto de contar os meus causos, né, eu olho e falo, isso é um pouquinho do que eu recebi do meu avô. Quando eu tento fazer piada de tudo, eu sempre olho e falo bem assim, isso é o que eu recebi do meu avô. Quando eu tenho uma preocupação muito grande com as pessoas e dar o melhor de mim, pelas pessoas com quem eu convivo, eu sempre olho e falo, isso eu recebi do vovô. Isso é um pouco do que tem a ver a gente falar hoje sobre autenticidade e apostolicidade da igreja. A igreja também recebeu um legado. A igreja também recebeu uma missão. A igreja também recebeu um conjunto de princípios e valores que eram exercidos, praticados, divulgados pelos apóstolos. E que estes apóstolos receberam do Senhor Jesus. Então, quando nós estamos falando sobre autenticidade e apostolicidade de igreja, nós estamos falando sobre um conjunto de valores, de crenças, de práticas, de atitudes que nós recebemos dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais na fé, que foram exercidos por eles, a partir do ensino que receberam de Jesus e que eles nos entregaram para darmos continuidade. Estamos dizendo que a igreja autêntica, que a igreja verdadeira, né, no sentido de que ela traz as marcas daquilo que foi significativo para os primeiros seguidores de Jesus, que uma igreja ela é atestada no seu valor, na sua integridade, a partir do legado que recebeu dos apóstolos e o quanto este legado se faz presente, pulsante e vívido na realidade da igreja, na realidade da comunidade. A igreja ela é autêntica e ela segue o ministério apostólico, ela dá continuidade ao ministério apostólico. A autenticidade, para o dicionário Michaelis, já que eu fiz isso em todas as mensagens, né, significa natureza e propriedade ou condição do que é autêntico, próprio daquilo que é digno de ou que se atribui fé, legitimidade. A igreja é legítima. Apostolicidade, segundo o mesmo dicionário Michaelis, é qualidade do que é apostólico, identidade ou semelhança de uma doutrina com a dos apóstolos. Seguindo essa definição clássica ou clara, mais objetiva do dicionário, nós podemos pegar uma definição que foi utilizada, por exemplo, no Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne foi um congresso onde se reuniu muitas pessoas do mundo inteiro, de mais de 150 países, e uma das definições sobre igreja se coloca nesse pacto da seguinte forma: a igreja é antes a comunidade do povo de Deus do que uma instituição, e não pode ser identificada com qualquer cultura em particular, nem com qualquer sistema social ou político, nem com ideologias humanas. O que a igreja identifica, ou a identidade da igreja, a origem da igreja, o projeto da igreja, o propósito da igreja, nasce com Cristo Jesus, e ele brota, na verdade, ele surge a partir da ascensão do Cristo. Os textos de Atos, capítulo 1 e capítulo 2, vai nos mostrar esse start, esse momento inicial da igreja, esse pontapé inicial feito pelos apóstolos, feito por toda a comunidade cristã, pelas mulheres e pelos homens que compunham esse ambiente, essa comunidade, essa liderança, pelas pessoas que estavam reunidas a partir da ascensão de Jesus. Lembre-se que Jesus diz, no Atos capítulo 1, que ele diz aos seus discípulos e discípulas, ele diz o seguinte: fiquem em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E isso eles fazem, eles obedecem. E no momento, na época do Pentecostes, no período da festa de Pentecostes, há então o marco da descida do Espírito Santo. Há um momento onde a igreja é tomada por uma presença sobrenatural, por um ambiente sobrenatural, por uma graça sobrenatural, algo que era audível, algo que era visível, algo que era palpável, algo que era extraordinário. Isso encanta as pessoas, isso encanta as pessoas que estavam ali ao redor por conta da festa de Pentecostes.
Há então a ascensão de Jesus, há a igreja reunida em Atos 2, e o grupo até então reunido, não como igreja, mas o grupo reunido em Atos 2, há a descida do Espírito Santo, há então a perplexidade, me ajuda, perplexidade das pessoas que estavam ali em Jerusalém, e Pedro então prega a essas pessoas, e a partir da mensagem de Pedro a essas pessoas, e havia em Jerusalém gente de toda parte do mundo, a partir da mensagem de Pedro a essas pessoas, há então o convite de salvação, e depois disso tudo, o texto que nós lemos, essa realidade dessa igreja, dessa comunidade dos cristãos. Então o que nós estamos vendo aqui, é essa transição do legado que Jesus deixou para os apóstolos, da missão que Jesus deixa para os apóstolos, das ordens, dos valores, dos princípios, da mensagem que Jesus delegou aos seus apóstolos. A gente está vendo essa transição para os apóstolos recebendo esse legado e dando continuidade ao ministério de Jesus. Jesus está sendo assunto aos céus, mas ele está entregando para os seus primeiros discípulos e discípulas o legado de darem continuidade ao ministério que ele confiou. E a partir desse ensino, disso que eles receberam de Jesus, eles vão formando comunidades que nós chamamos de igrejas, né, que vão dar continuidade a esse ensino, a estes princípios, a essa missão que Jesus outorgou aos apóstolos. Então, quando nós, como batistas, estamos dizendo que a igreja, um dos princípios da nossa igreja é a autenticidade e a apostolicidade, estamos dizendo que a gente observa a legitimidade de uma comunidade de fé cristã na medida em que esta fé ou essa comunidade é fiel ao legado, aos princípios e aos valores que eram ensinados pelos apóstolos. Porque vamos combinar que hoje, aliás, é por isso que a gente tem essa série de mensagens. A gente tem tantas formas de viver a fé cristã, que a gente pode se perguntar, mas existe algum jeito não legítimo de viver a fé cristã? Será que existe algum jeito equivocado de exercer essa fé? Então, dentro desses princípios, nós responderíamos, para a gente ver se a gente está equivocado ou não, a gente tem que medir em que ponto nós estamos alinhados com o ensino dos apóstolos. É isso que quer dizer a autenticidade e a apostolicidade da igreja. A autenticidade e a apostolicidade da igreja tem a ver com uma forma, um parâmetro, para a gente avaliar em que medida nós estamos alinhados com aquele legado que os primeiros apóstolos receberam de Jesus e que transmitiram para nós. Até que ponto esse DNA, esses valores essenciais estão presentes na nossa vida, na nossa trajetória de fé e na nossa caminhada. É por isso que a gente vai então retomar alguns dos princípios, dos valores fundamentais que estavam presentes na vida e na mensagem dos apóstolos, para que a gente possa então verificar a nossa autenticidade como comunidade. Será que nós somos autênticos cristãos, na medida em que estamos alinhados com estes princípios apostólicos? Então, o que eles criam? O que eles pregavam? Como eles se moviam? Quais foram os legados que eles entregam e entregaram para cada um de nós? Quando Jesus é assunto aos céus, Atos 1, 11, diz que 2 homens vestidos de branco aparecem e falam com aquelas pessoas que ali estavam. O versículo 11 de Atos 1 diz assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Assim como os apóstolos, nós cremos no retorno de Cristo. Nós cremos na volta de Jesus. Nós cremos no que em um momento na história haverá um tempo em que Jesus colocará a termo toda a história e haverá novos céus e nova terra. Os velhos céus e velhas terras, o velho céu e velha terra já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós cremos que esse Jesus que foi visto subindo, nós o veremos, nós o encontraremos, e se não o encontrarmos nesta vida, na sua volta não acontecer nesta geração, o encontraremos quando morrermos.
mas o encontraremos. Nós cremos como os apóstolos nessa gostosa expectativa de que Jesus virá, Jesus voltará, e tudo isso que estamos vivendo, e todo esse mundo que estamos vivendo, tudo isso vai passar. Haverá algo novo para nós, haverá um momento novo, um tempo novo, um momento diferente desse tempo que estamos vivendo agora. Nós cremos que o reino de Deus já chegou, mas ele ainda não está consumado. E que ele se consumará numa segunda vinda visível de Cristo, onde ele vai finalmente consumar todas as coisas. Nós cremos nisso. Nós que somos a igreja que dá continuidade ao ministério dos apóstolos, nós proclamamos isso. Nós estamos nessa expectativa de que Jesus virá, outra vez aqui, Jesus virá. Nós somos o povo que acredita, que proclama, que nós queremos tanto ver o nosso Senhor descer, vindo nos encontrar, transpondo as brancas nuvens. Nós cremos nisso, nós vivemos essa expectativa, nós vivemos a expectativa de que não tardará, Cristo há de voltar, e eu quero me preparar, porque nós vamos logo subir, meu irmão e minha irmã. Nos últimos tempos, a nossa fé se tornou tão enraizada nesse mundo, nos problemas desse mundo, nas soluções dos desafios desse mundo, que a gente tem se esquecido ou tem relegado muitas vezes a um segundo plano a mensagem da expectativa da segunda vinda de Jesus. Às vezes a gente vai vivendo querendo que Deus solucione os problemas que temos aqui, não imaginamos esse retorno glorioso do Cristo. Esse momento onde vamos nos encontrar finalmente com Ele, onde Ele consumará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Essa foi a mensagem dos apóstolos, foi a mensagem dos primeiros cristãos. Eles viviam essa ardente expectativa. E olha, não sei quanto a você, mas o que eu tenho visto nos últimos dias tem me feito acreditar que isso está muito perto. Aleluias, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que nós temos vivido nos últimos tempos, olha, eu fico me lembrando quando eu era criança pequena lá em Amorés, que eu ouvia as mensagens falando sobre os fins dos tempos. Eu ficava me perguntando muito e falava assim, será que vai ser na minha geração que Jesus vai voltar? Será que vai ser na minha geração que isso tudo vai acontecer? Olha, meus irmãos, eu tenho visto umas coisas que eu tenho colocado a barba que eu não tenho de molho e pensado, Jesus, a coisa está muito estranha. A coisa está muito estranha. Na verdade, nós cremos na volta de Jesus, ansiamos pela volta de Jesus, e essa deveria ser a expectativa de todo cristão, deve ser a expectativa de todos nós, porque imagine só, se na nossa ideia cristã, vamos passar a eternidade com Cristo, logo chegamos à conclusão de que nós não somos humanos experimentando uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais experimentando uma experiência humana, Nós somos seres espirituais, nós somos seres que vão viver para além do aqui, para além desse momento. Assim como os apóstolos, nós cremos na autoridade e no poder da Bíblia, nós cremos. Pedro, quando o Espírito Santo desce, as pessoas que estavam ali em Jerusalém ficam confusas, alguma coisa está acontecendo, nós não estamos entendendo, numa hora dessa, esse pessoal está bêbado, o que está acontecendo com esse povo? E Pedro faz uso da sua mensagem, na sua pregação, do texto bíblico de Joel. O apóstolo Pedro diz o seguinte, Atos 2,15, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E Pedro declara, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, servos e servas profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Pedro, na sua mensagem, na sua pregação, ele toma posse do texto do profeta Joel.
ele parte do texto do profeta Joel, porque havia a Bíblia até então, né, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, mas começa a surgir o Evangelho por meio do Cristo, nesses últimos 3 anos em que Jesus ministra a essas pessoas, o Evangelho brota no meio, o Evangelho nasce nesse meio, o Evangelho cresce nesse meio, mas tudo aquilo que foi dito nas Escrituras Sagradas não é invalidado, pelo contrário, é lido a partir da ótica agora de Jesus Cristo, tanto que Pedro, no final desse texto, o final é lindíssimo, e vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que invocar o nome do Kyrios, não, que era um título de César, inclusive, mas não o Kyrios César, o Kyrios Jesus será salvo. É nessa unção, é nessa fé, é nessa força, é nessa firmeza de que a Bíblia traz a mensagem salvadora para a humanidade, que os apóstolos se firmam e a igreja se estabelece. Nós cremos como os apóstolos. Nós somos o povo da Bíblia, irmão. A igreja autêntica é a igreja da Bíblia, estudo bíblico, estudar a Bíblia profundamente, zelosamente, piedosamente, cristocentricamente. Nós somos o povo da Bíblia, mas é o povo que estuda a Bíblia, não é o povo que pega texto fora de contexto como pretexto, não. É o povo que estuda a Bíblia, piedosamente, responsavelmente, cristocentricamente, e à luz do Cristo vamos vivendo de acordo com essa palavra. Então é a centralidade do ensino cristão, cristocêntrico sobre a Bíblia Sagrada. Mas nós somos também o povo, a mensagem dos apóstolos estava também baseada na fé, no poder do Espírito. Nós somos também a igreja que se move no poder do Espírito Santo de Deus. Os Atos 2, de 1 a 4, diz que no dia de Pentecostes, naquela festa que reunia milhares de pessoas ali em Jerusalém, o povo estava reunido e veio do céu um vento muito forte, um som, encheu a casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E depois daí em diante você vai ver que as comunidades cristãs no Novo Testamento, elas se movem no poder do Espírito. A pregação da palavra de Deus é veiculada no poder do Espírito. A igreja é edificada pelo poder do Espírito. É o Espírito, a ação do Espírito Santo sobre a igreja, que move o povo, que impulsiona o povo a viver em santidade, que impulsiona o povo a colocar os seus dons a exercício da comunidade de fé. É o Espírito de Deus que leva as pessoas a cumprirem o seu chamado. É o Espírito de Deus que separa as pessoas. Leiam o livro de Atos, é o Espírito que faz tudo. É o Espírito que levanta alguns e coloca alguns como apóstolos, outros como pastores, outros como mestres, outros como evangelistas. É o Espírito Santo que levanta uns como diáconos. É o Espírito Santo quem dá dons de curar, dons de sabedoria, dons de discernimento espiritual, dons de línguas, de interpretação de línguas. É o Espírito. É o Espírito quem vai se movendo, vai movendo a vida da igreja. Então, meu irmão e minha irmã, a igreja autêntica, apostólica, é uma igreja que se move no poder do Espírito Santo, não com base nos poderes humanos. E aí eu faço uma conexão com a mensagem da manhã. O poder que nós almejamos é o dínamos do Espírito Santo. É o poder do Espírito que nós desejamos. Nós nos movemos, nós buscamos, nós ansiamos o poder do Espírito e tão somente do Espírito. Nós não cremos que é nosso muito falar, não cremos que é a nossa capacidade intelectual, não cremos que é a nossa influência política, não cremos que é a nossa riqueza. Nós cremos que o que faz diferença na vida de uma comunidade é o quanto essa comunidade se move, se rende no poder do Espírito e ao poder do Espírito. E sim, nós batistas cremos no poder do Espírito. O poder do Espírito Santo move a igreja, e é importante lembrarmos que o Espírito Santo é um espírito missionário.
O Espírito Santo é o Espírito que move a igreja para além da sua comodidade. Ele é um Espírito missionário. E a igreja que não tem uma visão missionária, a igreja que não tem esse poder, esse anseio missionário, é uma igreja que debela o Espírito, ou que abafa, melhor dizendo então, a igreja que abafa o Espírito, é uma igreja que impede a ação do Espírito, porque a ação do Espírito Santo não é uma ação voltada para o mover da igreja para dentro, como se nós precisássemos ser cheios do Espírito para que isso nos enchesse como uma pessoa faminta precisa encher seu estômago. Mas mais do que isso, muito mais do que isso, nós somos cheios do Espírito para irmos por toda a terra. O Espírito Santo é um Espírito missionário. Nós somos cheios do Espírito para transbordarmos como igreja, para alcançarmos os confins da terra. Sim, assim como os apóstolos, nós cremos no poder do Espírito Santo. Assim como os apóstolos, nós cremos no Cristo para todos e todas as pessoas. Havia, em Atos 2,5 vai dizer que havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Versículo 21 vai dizer o seguinte: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a mensagem de Pedro a todas essas pessoas de vários dos lugares do mundo. Atos 2,39 vai dizer o seguinte: pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa de Deus de salvação, de restauração, é para todos e todas as pessoas. Nós cremos na universalidade do Cristo, nós cremos que Cristo é para todas as pessoas, independente de cor, de raça, independente de qualquer coisa. Cristo é para todas as pessoas, homens e mulheres. O Espírito Santo é para todas as pessoas, mulheres e homens. O Espírito Santo, o nosso Cristo, ele entra em todo tipo de pessoa. Nós cremos na universalidade de Cristo. Nós não estamos dizendo com isso, ao crermos na universalidade de Cristo, que todos serão salvos simplesmente por saberem da existência de Cristo, mas nós cremos na universalidade de Cristo no sentido de que Ele tem poder e Ele deseja salvar a todas as pessoas desse mundo. É bom a gente explicar, porque hoje em dia as palavras, se não forem bem compreendidas, resultam em problema, né? O pessoal corta um pedaço. Dizer que crê na universalidade do Cristo não significa dizer que crê no universalismo, tá, meu irmão? Universalismo é uma doutrina que diz que todo mundo vai ser salvo. Vai todo mundo para o céu, não precisa fazer nada. Vai todo mundo salvo. Isso é universalismo. Não é disso que nós estamos falando. Falar que nós cremos na universalidade do Cristo é dizer que Cristo quer alcançar todas as pessoas. Mas como nós já falamos na outra mensagem do domingo anterior, responder a este amor de Deus é individual. A resposta ao amor de Deus, a resposta à obra do Cristo é uma responsabilidade individual. Lembra que este é um dos pilares dos batistas, a responsabilidade individual diante de Deus. Então, Cristo é para todos. Agora, se todos vão receber e responder afirmativamente ao convite do Cristo, isso é um outro problema. Não é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala que Cristo é para todos, nós queremos dizer que não há nada no ser humano que o impeça de ouvir e de receber o Cristo. Cristo não é exclusividade do povo judeu, por exemplo. Era justamente isso que estava em questão aqui. Porque até aquele momento histórico, acreditava-se que o Messias era a resposta de Deus para o povo judeu e ponto final. Quem não era judeu, sinto muito, nosso Deus mandou o Messias para os judeus. Essa era a mentalidade. Mas os apóstolos romperam com este paradigma e disseram, não, Cristo não é só para os judeus. Cristo é para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Compreende? Essa é a questão aqui. A mensagem dos apóstolos, ela não é preconceituosa, ela rompe as barreiras étnicas, ela rompe as barreiras geográficas, ela rompe as barreiras de gênero. Então, não são só os homens que respondem ao amor de Deus, as mulheres também respondem, os filhos e as filhas profetizam. Ela não é só para os ricos e privilegiados, ela é para todos, inclusive os ricos, os pobres. Então, não é um em detrimento de outro. A mensagem do Cristo é para todas as pessoas. Se todas as pessoas vão responder positivamente à mensagem do Cristo, isso é um outro problema, não é isso que nós estamos dizendo aqui. Mas Cristo, a salvação é por meio da fé no Cristo, e tão somente no Cristo. Essa é a mensagem dos apóstolos.
E essa é a mensagem da igreja de Jesus. Por isso nós achamos estranho igrejas que se julgam exclusivistas no que tange a salvação. Porque essa não é a mensagem dos apóstolos. A mensagem dos apóstolos não coloca a salvação em guetos. Olha, se você só é salvo se você aderir a essa igreja X que guarda o dia X. Você só é salvo se você estiver nessa igreja X que usa a roupa Y. Isso é estranho para nós, porque a salvação não é por guarda de dia nem por uso de roupa. A salvação é pelo Cristo Jesus. Assim, aliás, se assim fosse, seria por obras, não por graça. Exatamente, a salvação é no Cristo. O Cristo já é Cristo quem salva, e a salvação é só por Ele. Cremos, como os apóstolos, que é papel da igreja se comprometer com a evangelização do mundo. É papel da igreja se comprometer. Pedro, orientando as pessoas que estavam em Jerusalém, em Atos 2, 22, diz assim: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Pedro está anunciando a mensagem de salvação. É papel da igreja, esse papel evangelizatório, é papel da igreja... Evangelizatório, falei errado, né? Evangelizador, é papel da igreja, esse papel é evangelizador das pessoas, é papel da igreja levar a mensagem do evangelho, é papel da igreja sair das suas paredes, sair do seu gueto e ir ao encontro das pessoas. Jesus convida a todos e a todas para o seguirem, e a igreja não pode ser conformada como uma finalidade nela mesma. Eu gosto de uma frase que certa vez ouvi, dizendo que a igreja não é uma associação que se preocupa com seus associados, mas a igreja é o tipo de associação que trabalha em prol dos não associados. Ela se foca naqueles que não fazem parte dela, ela está estruturada em prol daqueles que não compõem o seu grupo, o seu aglomerado de pessoas, a sua membresia, mas a sua membresia trabalha em prol dos que não conhecem a Jesus, daqueles que ainda não entendem a Jesus, daqueles ainda que não receberam a Jesus. É papel da igreja. Como os apóstolos, nós cremos que devemos dar continuidade à evangelização, porque a mensagem do evangelho, ele transforma, essa mensagem transforma tudo. Essa mensagem do evangelho transforma a nossa realidade espiritual, mas também transforma a nossa família, transforma a nossa cidade, transforma a nossa vizinhança, transforma o nosso país, porque a mensagem do evangelho, a mensagem do reino de Deus, é uma mensagem de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Então, quando o evangelho chega, quando nós evangelizamos pessoas, quando o evangelho entra no coração da pessoa, não é um novo religioso que nasce, é uma nova criatura que nasce, é um novo ser humano que brota. Por isso há esse compromisso e esse desejo da igreja de evangelização de todas as pessoas em toda a parte da terra, para que o reino de Deus seja estabelecido entre nós. Nós cremos que essa tarefa é urgente, e mais urgente do que nunca. Mais urgente do que nunca, porque nunca o mundo precisou tanto de amor, e essa é a mensagem do Cristo, do Deus que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna, a vida de verdade, a vida segundo Deus a dá. É uma tarefa urgente, nós estamos vivendo dias caóticos, e por isso nós cremos, de acordo com o legado que recebemos, que essa é a mensagem da igreja. Mas veja, irmãos, não é simplesmente pelo nosso muito falar, sabe? Mas sobretudo pelo nosso viver. Tem uma frase que eu gosto muito, que era de um professor do seminário, repetia muito para a gente. Ele era nosso professor de missões e evangelização, no primeiro seminário que nós fizemos 2, né? E ele dizia assim, reverendo Alck, ele falava bem assim: aquilo que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Aquilo que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que está dizendo. Acho que a igreja está falando muito. De forma geral, nossos discursos são grandes, são longos, são contundentes.
Nossos discursos alcançaram as redes sociais, mas eu pergunto se aquilo que a gente faz está evangelizando. E é urgente. Aquilo que a gente faz está evangelizando, eu poderia traduzir a pergunta: aquilo que a gente faz passa para o mundo uma boa notícia a respeito de Jesus Cristo? Evangelho, boa nova. O nosso testemunho comunica para o mundo uma boa notícia a respeito de Jesus Cristo? Aquilo que fazemos como comunidade comunica para o mundo uma boa notícia? Porque o que acontecia na igreja primitiva aqui era que a forma como eles viviam era tão autêntica, que a Bíblia diz que dia a dia o Senhor acrescentava àquelas comunidades os que iam sendo salvos, dia após dia, todos os dias. Mas porque havia ali mais do que um discurso, havia ali um jeito de viver que era altamente contundente no que diz respeito à proclamação de uma boa notícia do reino de Deus. E quando eu leio a realidade dessa igreja nascente, e às vezes eu olho a forma como, de forma genérica, as pessoas evangélicas têm sido hoje repudiadas, eu fico me perguntando se o nosso testemunho tem sido uma boa notícia para o mundo. Eu fico me perguntando, e é urgente, porque nós batistas sempre fomos uma igreja missionária. Sempre. Os batistas historicamente são conhecidos como uma igreja missionária. Sempre. A Gênese Batista, a Raiz Batista, e uma igreja missionária, DNA Batista é uma igreja missionária que não era missionária só de discurso, não. É uma igreja que onde ia plantando igrejas, ia abrindo escola, mudando realidade de cidades, promovendo justiça social, criando programas como, por exemplo, nós temos hoje de Cristolândia, de atenção às pessoas em situação de dependência química, gerando desenvolvimento comunitário, como estamos fazendo com os nossos missionários Lucas e Thaís lá no sertão, trabalhando com comunidades ciganas e quilombolas, proclamando a boa notícia do reino e gerando desenvolvimento comunitário, como temos nossos irmãos Lodemir e Eliene ali. Então, conectando isso com outro princípio muito fundamental da mensagem dos apóstolos, nós cremos que anunciar a boa notícia do reino de Deus não é simplesmente anunciar para as pessoas uma mensagem dicotômica em relação à vida na terra e à vida no céu. Separada. Uma mensagem como se fosse assim: aceita Jesus e pronto, é tudo que a gente precisa falar para você. Não é uma mensagem desassociada da realidade que nós estamos vivendo. É urgente a mensagem evangelística. A igreja, aliás, as pessoas que estavam lá em Jerusalém, quando Pedro prega, elas ficam assustadas. E elas perguntam: então o que nós faremos? E Pedro fala o seguinte: arrependam-se, creiam no Senhor Jesus e sejam batizados. Ou seja, seja inserido na nossa comunidade. A mensagem ela é urgente, de Pedro dizendo, convidando ao arrependimento, mas convidando também para ser inserido nesse mesmo ambiente, nessa mesma realidade, para que mais gente, somando força, transforme ainda mais o mundo. E é urgente porque nós cremos que nós temos uma responsabilidade como cristãos, que não é apenas de anunciar a mensagem do Cristo, mas muito mais do que isso, de vivenciar a mensagem do Cristo. Uma mensagem que se propõe num evangelho que alcança o homem todo. Uma mensagem que supera essa compartimentação do humano. Vida espiritual, vida profissional, vida... Não, irmão, é vida. Esse negócio de compartimentar a vida humana é coisa da pós-modernidade, mas o evangelho nunca compartimentou a pessoa, não. Você veio para Jesus, aí Jesus muda a sua vida espiritual. E aí está aqui, a minha vida espiritual completamente desconectada da minha vida conjugal. Lá em casa o trem pode estar arrasado, mas o que importa é que agora a minha alma é de Jesus e
Eu aceitei Jesus no coração, mas ainda não aceitei no nosso relacionamento. Não. Eu aceitei Jesus no coração, mas ainda não aceitei no bolso para contribuir. Eu aceitei Jesus no coração, mas ainda não aceitei mas lá no meu trabalho, eu passo a perna nos meus colegas, eu sou dedo duro, eu sou corrupto, eu faço negócios ilegais, enfim, porque a minha vida profissional é a minha vida profissional, a minha vida espiritual, não, irmão. Não tem como separar. Evangelho é integral. A fé no Cristo transforma tudo. Se a minha fé no Cristo não transformou minha relação conjugal, tem algum problema com a minha fé. Eu tenho que repensar a minha fé. Se a minha fé no Cristo não trouxe impactos profundos para a minha relação com o meu trabalho, eu tenho que repensar que fé é essa. Se a minha relação com Cristo, se a minha fé no Cristo não mudou profundamente a forma como eu me relaciono com as outras pessoas, eu preciso repensar que fé é essa. Porque a fé é integral. E a fé, a mensagem dos apóstolos, indicava, inclusive, uma responsabilidade prioritária. E eu queria que você prestasse atenção nisso agora, em nome de Jesus. Para você entender, inclusive, como nós funcionamos aqui, nessa igreja local, chamada Primeira Igreja Batista em Goiabeiras. A fé dos apóstolos tinha uma mensagem claríssima, como a luz do sol, a respeito da responsabilidade das comunidades de fé em relação às pessoas mais vulneráveis da sociedade, tá? Vamos, isso é Bíblia Sagrada, gente, se não é, por favor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tem hora que a gente, às vezes, chega num esgotamento, sabe, de explicar certas coisas, é um esgotamento mesmo. Explicar certas coisas que, por exemplo, falar sobre socorro aos mais vulneráveis não tem a ver com opção política partidária. Não tem a ver com marxismo cultural, com comunismo. Irmãos, isso é a mensagem dos apóstolos, essa mensagem da qual somos herdeiros deste legado. Olha só. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, aliás, o texto que nós lemos, né? Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, as orações, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Até aí, a gente fala, nossa, que bênção, que sobrenatural, que sensacional. Os que criam mantinham unidos, tinham tudo em comum, olha que maravilha. Versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Distribuíam a cada pessoa de acordo com a necessidade que havia no meio dessa comunidade. Não tem como eu falar de Jesus, o pão da vida, se falta pão na mesa do irmão. Não tem, a mensagem dos apóstolos é clara, lá em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa, 2 pontos. Qual é a religião? Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. E a si mesmo se guardar, não deixando se corromper pelo mundo. Veja, órfãos e viúvas eram as 2 categorias mais vulneráveis da sociedade da época. Pensa nas 2 categorias mais vulneráveis da sociedade da época, órfãos e viúvas. Não tinha assim, um sistema de seguridade social. Então, Tiago está ensinando o seguinte, você quer saber qual é a religião pura que Deus aceita? Eu vou dizer para vocês qual é a religião pura que Deus aceita. É cuidar das pessoas mais vulneráveis da sociedade. Vai lá e cuida das dificuldades dessas pessoas, então essa é a religião que Deus vai aceitar. Isso não tem a ver com ideologia política, tem a ver com a mensagem do Evangelho. Agora, vira só mais um texto aí, vira João, por favor. 1 João. 1 João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu costumo dizer que 1 João 3,16 é a completude de João 3,16. João 3,16 é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16 diz o seguinte, e nisso conhecemos o amor, que Cristo Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas veja o versículo 17. Versículo 17 diz assim, se alguém tiver recursos materiais, presta atenção,
Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não tem nada a ver com política não, meu irmão. Tem a ver com o evangelho. Se você tem recurso material e você olha para o outro e vê o outro passando necessidade e não se compadece, como é que pode estar em nós o amor de Deus? É isso que João está perguntando. Como você pode proclamar o amor de Deus se você tem abundância na sua casa e você vê o outro em escassez e você nada faz, você fecha os olhos? Então, a autenticidade de uma igreja está relacionada à capacidade que ela tem de se importar com quem mais precisa de que a gente se importe. É por isso que o jeito de fazer missões da PIBG é um jeito de fazer missões que inclui o observar de todas as necessidades. É por isso que onde um missionário nosso vai desenvolvimento comunitário, vai desenvolvimento social. É por isso que nós apoiamos causas socio-missionárias. Porque a gente não acredita numa missão que dicotomiza o humano, que salva a alma e deixa o corpo morrer. É por isso que a gente apoia iniciativas sociais, iniciativas missionárias com foco social. E é por isso que missões deixou de ser na nossa igreja um programa de um mês no ano para se tornar um programa, ou melhor, um programa não. Passou a ser a ação da igreja todos os dias do ano. Então não tem mais um mês para a gente falar de missões. É o ano inteiro fazendo missões. É todos os dias fazendo missões. Dando comida a quem tem fome, proporcionando a capacitação para quem precisa de capacitação para retorno ao mercado de trabalho, apoiando pequenas iniciativas, porque isso também é levar a boa nova do reino de Deus. O Pacto de Lausanne, que eu citei, inclusive um texto dele, Lausanne foi o congresso de 1974, onde 150 países representados, cristãos evangélicos, ali estavam, assinaram esse pacto de um congresso de evangelização, e por sinal um dos grandes nomes esteve e que assinou esse pacto foi Billy Graham, foi um dos nomes que nós nos lembramos muito dele. Mas ele tem uma frase, um ponto que diz o seguinte: a mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação, e não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. É papel da igreja lutar contra toda e qualquer ação maligna, toda e qualquer ação que diminua, toda e qualquer ação que atrapalhe, toda e qualquer ação que venha degradar a vida humana. É a ação da igreja, é papel da igreja, é defesa da igreja, e é evangelho de Jesus. Uma vez pregando uma mensagem, depois que eu preguei a mensagem falando do evangelho, a pessoa que assumiu disse assim: nossa, como foi bom o pastor pregar esse evangelho voltado para o lado social. E depois eu fiquei pensando comigo, aquilo mexeu comigo, eu falei: gente, será que existe evangelho? Será que existe evangelho voltado para o lado social? Ou será que o evangelho é necessariamente social? Porque ele transforma não apenas o espiritual, mas ele transforma tudo. O evangelho transforma tudo. Nós cremos no evangelho todo, em tudo isso que fala do evangelho, para o homem todo, ser humano inteiro, integralmente. Assim como os apóstolos, nós cremos na necessidade de discipulado e formação de liderança. Nós acreditamos que há necessidade de discipulado, de formação de liderança. Versículo 46, Atos 2, 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Nós cremos, irmãos, que nós não vamos ficar para semente. Nós não vamos ficar, a primeira igreja batista em Goiabeiras não é uma igreja que morrerá quando nós morrermos. A primeira igreja batista em Goiabeiras continuará mesmo depois da nossa morte,
porque nós acreditamos e temos lutado por isso, para que a mensagem do Evangelho passe de geração em geração, para que a mensagem do Evangelho se expanda, para que surja do nosso meio novos pastores, novas pastoras, novos missionários, missionárias, pessoas com habilidades, com dons, pessoas que vão ser discipuladas, acompanhadas, amadas, pessoas a quem nós, como grupo pastoral, serviremos, apoiaremos, para que os seus ministérios, para que as suas ações continuem, porque a igreja não são personalidades, a igreja não é pastor, pastora, a igreja não é uma equipe ministerial, a igreja são as pessoas, a igreja são os membros da comunidade, e a igreja existe e continua existindo por meio desses membros. Agora, é indispensável que o fogo que queima em nós, que essa chama que arde dentro de nós, seja passada essa chama para uma próxima geração, que essa chama que queima em nós possa ser contagiada, possa ser levada para uma próxima geração, que também vai ter o coração queimando pelo Evangelho de Jesus, amando Jesus acima de todas as coisas, buscando o Espírito Santo acima de todas as coisas. A chama que está em nós, nessa geração, precisa dar continuidade, ela não pode apagar, e isso acontece por meio do discipulado. Isso acontece quando a igreja caminha com pessoas, isso acontece quando nós servimos as pessoas, isso é papel da igreja, e como os apóstolos nós cremos no poder do discipulado. E para terminar, nós cremos que nós vivemos uma realidade que está perpassada por realidades espirituais. Esse mundo aqui tem mais coisas entre o céu e a terra do que a gente pode explicar. Então, na linguagem do apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades. A gente acredita nisso. Essa foi a mensagem dos apóstolos. Existem poderes espirituais que militam contra nós. Isso nos coloca a urgente necessidade de sermos vigilantes. Existem poderes espirituais que se colocam contra nós para suscitar contenda na igreja, na comunidade, para colocar uns irmãos contra os outros. Divisão. Existem poderes espirituais que militam contra nós na tentativa de macular o nosso testemunho. Existem poderes espirituais que se colocam contra nós na tentativa de levantar suspeitas sobre a legitimidade da nossa fé. Existem poderes espirituais que se levantam contra nós na tentativa de minar a nossa fé. E é por isso que nossas armas precisam ser espirituais. É preciso, meus irmãos, é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não podemos descuidar da vida de oração, especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo. Nós não podemos descuidar da nossa vida de oração. Eu vou repetir, nós não podemos descuidar da nossa vida de oração. Meu irmão e minha irmã, a batalha está duríssima, duríssima. Duríssima, e nós cremos na mensagem dos apóstolos de que esses principados, essas potestades, eles se levantariam contra nós, e nós não podemos deixar de vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar o nosso coração, vigiar os nossos lábios, para a gente não ser veículo de contenda, veículo de difamação, veículo de divisão. Precisamos vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar, e mais do que nunca nós não podemos descuidar. Efésios 6, Paulo escrevendo à igreja, versículo 10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Não, irmãos, nós não lutamos contra seres humanos, nós não queremos e desejamos seres humanos divididos, nós desejamos seres humanos unidos em prol do Evangelho, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a palavra de Deus, vestindo a couraça da justiça. Fazer justiça é uma arma espiritual, tá?
Guarda isso aí. Fazer justiça é uma arma espiritual. Todas as vezes que a igreja age com justiça no mundo, a igreja está usando uma arma espiritual contra principados e potestades. Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Proclamação de um evangelho de paz. De paz. É arma espiritual, meu irmão. Você proclama um evangelho de paz ou de guerra? Se nós proclamamos o evangelho de paz, isso é arma espiritual. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. É, arma espiritual. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe, meu irmão, e continua dizendo, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo é enfático, Paulo está terminando essa carta possivelmente foi uma das últimas que Paulo escreve. Paulo está terminando uma carta, e Paulo está dizendo as suas últimas palavras, ele diz, permaneça em oração. Jesus, pouco tempo antes da sua morte, Jesus faz o quê? Jesus, lá em João 17, vai ter uma oração que a gente chama de oração sacerdotal. Jesus vai orar. No momento de aflição, Jesus sobe e vai orar. No momento de tribulação, Paulo ora. No momento de dificuldade da igreja, Paulo convoca a igreja à oração. Oração fazia parte do movimento da igreja. A igreja de Cristo, a igreja apostólica, é uma igreja de joelhos dobrados. Não é uma igreja de nariz empinado, é uma igreja de joelhos dobrados. E joelhos dobrados é rendição, é contrição, é humilhação, é arrependimento, é dependência, é sentir-se pequeno diante daquele que é grande. Isso é uma igreja de joelhos dobrados. Para terminar, nós vamos fazer uma recapitulação em forma de pergunta. Já que a autenticidade e a apostolicidade tem a ver com atestarmos a legitimidade da nossa fé comunitária a partir da observância do legado que recebemos dos apóstolos, a gente precisa se perguntar: nós somos individual e coletivamente uma igreja que anseia pelo retorno de Cristo? Nós estamos com o pé aqui, mas olhando para o céu? Você pensa nisso? Você se lembra disso? Nós estamos aqui vivendo essa vida aqui agora, Covid para todo lado, mas estamos olhando ali, olhando os sinais e falando, em breve eu verei meu Senhor, em breve. Nós somos uma igreja que crê e ama e estuda piedosamente, responsavelmente, cristocentricamente a palavra de Deus? Nós somos individual e coletivamente uma igreja cheia do poder do Espírito? Somos movidos pelo Espírito Santo ou pelos nossos impulsos pessoais? Nós estamos mais preocupados com o poder do Espírito do que com o poder do mundo? Nós cremos que Cristo é para todas as pessoas e não fazemos acepção de pessoas? Ou nós somos um povo que faz acepção de pessoas? Porque o ensino dos apóstolos é: Deus não faz acepção de pessoas. Então a gente não é o povo que torce o nariz para ninguém. Para ninguém, por motivo nenhum, porque Cristo é para todos, até para aquelas pessoas para quem a gente torce o nariz. Nós cremos ou realmente nos comprometemos com a evangelização do mundo, ou nós terceirizamos isso para pastores, missionários e evangelistas? Ah, pastor, eu já faço parte da evangelização do mundo. O que você faz, irmão? Eu mando uma oferta para o missionário. A gente se compromete com a evangelização também através do nosso testemunho? Porque aquilo que a gente faz fala tão alto que os outros não conseguem nem ouvir o que a gente está dizendo. Nós entendemos a tarefa evangelística como algo urgente, necessário, que precisa ser feita a todo instante, a todo momento? Ou pensamos no Evangelho apenas quando vamos à igreja? Nós somos um povo que entende que a responsabilidade que pesa sobre nós é também uma responsabilidade de socorro aos mais vulneráveis? Que não dá para a gente dizer que tem o amor de Deus se a gente tem recurso e vendo o outro passar necessidade a gente fecha os olhos? Será que a gente entendeu isso?
Será que a gente entendeu isso, que isso não tem a ver com ideologia política, que isso tem a ver com a graça de Deus que recebemos por intermédio do Cristo, através do seu Espírito, e que essa responsabilidade está sobre a igreja de Jesus, porque a religião sem mácula e sem ruga é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas? Será que a gente entendeu isso? E o que é que a gente tem partilhado de objetivo, o que é que a gente tem colocado na mesa para partilhar a partir dessa fé? Nós temos discipulado pessoas ou temos utilizado da igreja apenas para receber, temos sido apenas receptores de mensagens, de louvores, apenas receptores da Bíblia por meio de alguém, ou nós realmente estamos discipulando alguém? E a pergunta é muito simples: se você está discipulando alguém, é só você se perguntar: quem é seu discípulo? Quem é sua discípula? Quem caminha nos seus passos? Quem segue o caminho pelo qual você tem andado? E eu também estou comprometido com ser discipulado. Também. Porque tem muita gente que está na comunidade, mas não quer ser discipulado, não. Me permito ser discipulado? Ter um coração ensinável? Me permito receber a mensagem? Até porque hoje é muito complicado, porque parece que de médico e de líder espiritual todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo sabe de muita coisa. Todo mundo sabe demais, de tudo, né? Não que pastores e pastoras sejam maiores do que ninguém, não é isso que estamos dizendo, mas quando nós temos um coração discipulado, um coração discipular, um coração que está abraçado com o discipulado, nós entendemos que temos um compromisso de discipular pessoas, mas nós entendemos também que somos discipulados por pessoas. Com certeza, e todos nós, tá? Nós somos. Nós somos discipulados, nós temos pastores a quem recorremos e que nos ensinam, e que nos inspiram, e que nos admoestam, e que nos exortam. Você tem? Aliás, alguém a quem você recorre, a quem você ouve, que você deixa puxar sua orelha, que você deixa confrontar você, que você deixa ensinar você, que você deixa que console o seu coração. A vida cristã é uma vida de discipulado, tanto discipulando outros, quanto sendo discipulado por alguém. Se você não está nessa lógica ainda, repensa. Aliás, meu carinho, minha consideração, a pastora que nos discipula, a pastora Silvia Nogueira. E, por fim, nós cremos e precisamos nos perguntar: nós estamos compreendendo, meu irmão, ao fato que estamos em um conflito espiritual e temos sido vigilantes? Está compreendendo que existe uma guerra muito maior do que necessariamente uma Covid, que é terrível, tenebrosa, mas existe uma guerra muito grande, existe uma guerra espiritual, existe uma batalha espiritual. E algumas batalhas espirituais, Jesus inclusive aconselha aos discípulos: essa casta apenas se expulsa com jejum e oração. Tem coisa, meu irmão, que você precisa fazer imediatamente, tomar postura cristã diante de Deus. Tem coisa que só o Espírito Santo de Deus pode fazer, e aí a gente faz o quê? Ora e fala: Senhor, eu não dou conta, minha luta é contra principados e potestades, e nessa batalha, se o Senhor não estiver comigo, eu não dou conta, eu preciso da ajuda do Senhor. Só de joelho, meu irmão, minha irmã, eu queria que você fechasse seus olhos aí na sua casa e pensasse o tipo de igreja que você tem sido, individual e coletivamente. Que tipo de igreja temos sido? Estamos entendendo o nosso legado? Estamos entendendo a mensagem que recebemos? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós estamos diante de Ti nessa noite, dizendo o quanto somos impactados pela mensagem que recebemos dos nossos primeiros pais e mães na fé. Reconhecendo que nós somos parte de uma história muito maior do que nós mesmos. Nós somos parte de um corpo muito maior do que nós mesmos. Que nós estamos aqui buscando dar continuidade ao Teu ministério, ao Teu chamado, à Tua missão. Ó Pai, queremos pedir perdão pelas vezes em que nós nos perdemos dos Teus princípios. Pelas vezes em que nós ficamos tão concentrados na nossa vida aqui que a gente tira os olhos do céu.
Pedindo perdão pelas vezes, ó Deus, em que nós esquecemos de agir no poder do Teu Espírito e tão somente no poder do Teu Espírito. Pedindo perdão pelas vezes que nós nos esquecemos que a caminhada do cristão é uma caminhada de joelho, é uma caminhada de vigilância, é uma caminhada de fé, de bom testemunho. Pedindo perdão a Deus pelas vezes em que nos esquecemos que a tarefa evangelística é urgente e que ela não se dá só com palavras, mas sobretudo com a nossa vida. Pedimos perdão pelas vezes em que somos geradores de antipatia nos outros, porque a nossa mensagem, nosso testemunho não é uma boa notícia para ninguém. Pedimos perdão por isso. Pedimos perdão a Deus quando fazemos acepção de pessoas, sendo que a Tua palavra é clara de que o Senhor veio para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo, e nós não podemos, ó Deus, agir de forma preconceituosa para com ninguém na proclamação da boa nova do reino de Deus. Pedimos perdão a Deus, pedimos perdão quando falhamos no discipulado, quando nós não nos deixamos discipular e não discipulamos ninguém. Pedimos perdão, pedimos perdão, pedimos perdão quando não temos sido vigilantes. E queremos clamar que em nome de Jesus o Senhor nos restaure, o Senhor venha sobre nós para que sejamos uma igreja autêntica, uma igreja que caminha legitimamente na direção do ensino, na direção, ó Deus, do legado e da missão que o Senhor nos confiou e que confiou também aos primeiros apóstolos. Faça isso em nós, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Amém. E que a graça do nosso Deus, Pai, o amor de Jesus foi vertido numa cruz, e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, cada família, encontre cada coração, e que transbordemos da presença do Senhor em nós, e que o Teu Evangelho esteja em nós e fluindo através de nós, no nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Durante a semana, nossa programação continua normal. Todos os dias nós temos a live pelo Instagram. Lembrando que até o próximo dia 31 de março, pelo menos, as atividades coletivas presenciais estão suspensas. Mas os atendimentos individuais, tanto pastorais quanto os atendimentos sociais, eles permanecem. Presencialmente, inclusive, posto que não são atendimentos coletivos e são atendimentos emergenciais a famílias em situação de vulnerabilidade. Lembrar que para que a gente continue atendendo essas famílias, para que a gente continue atendendo a este apelo do pastor Elienda, que se alguém tiver dificuldade pode vir até nós, nós precisamos de ter quem também haja generosamente. Então nós estamos recebendo as doações, as cestas básicas, as doações de toda a natureza, meu irmão. De alimento a itens para casa, itens de limpeza, higiene pessoal. A Rede Aba continua funcionando. A Rede Aba continua funcionando do mesmo jeito, pastora Rosilene com toda a sua equipe. Precisando de doações. E todo domingo, nosso pastor vem aqui e faz esse desafio. Olha, se você tem... Eu não vi nenhuma igreja fazer isso. Se você tem dificuldade, vem até nós queremos socorrer você. E temos feito isso há 1 ano, especialmente, durante esse tempo difícil pandêmico. Sempre fizemos.